de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Ela não muda, não há variação e não há sombra de mudança no nosso Deus. O mesmo Deus que operou coisas no passado, continua fazendo hoje e fará até o último dia da história da igreja na terra. Então, hoje nós vamos olhar para um que eu estou chamando de desafios. Por que desafios? Porque embora todos nós, presta atenção nisso que eu vou te falar, todos nós temos alvos e está muito certo. Está muito certo. A gente quer comprar uma casa nova, a gente faz alvo financeiro, a gente quer trocar o carro, não é? Uns querem, sei lá, tirar uma viagem de férias, outros querem, alvos. Eu preciso aprender uma coisa nova, eu tenho um alvo de estudar isso. Está tudo certo. Todo alvo se torna um desafio, porque todo alvo precisa de esforço, de dedicação, de planejamento. E todas essas coisas são um desafio muito grande. Num mundo que às vezes opera o contrário. Até mesmo na família que nós estamos fazendo. Nós temos um alvo para um casamento melhor. Mas não é desafiador? É desafiador porque existe nessa estrada da vida percalços, buracos, curvas, que vêm tentar impedir com que esse alvo seja alcançado. Então é um desafio. Mas eu gostaria que nós pensássemos no maior desafio que todos nós que nos convertemos a Jesus deveríamos ter. O desafio de ser mais parecido com Ele. O desafio de ser um cristão cada dia mais autêntico. Esse deveria ser o nosso desafio. Então, esse texto que é muito conhecido, para mim ele mexe exatamente nesse botão, nessa tecla. Olha o que diz o texto de Marcos, capítulo de número 1. Está iniciando a narrativa do ministério de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Diz assim: o tempo é chegado, dizia ele. Jesus que está falando, tá, gente? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Irmãos, me permitam fazer um comentário no meio do texto. Eu digo sempre aqui na nossa igreja, Deus fala de muitas maneiras, nós é que não prestamos atenção. Esse versículo está no livro de Jó. Quando a Bíblia está sendo lida, pede a Deus: Senhor, destrava aqui minha cabeça, eu preciso entender o que está acontecendo. Olha até onde eu li, quanta mensagem o Espírito de Deus já pode comunicar ao nosso coração. Primeiro, o chamado de Jesus, que o chamado de Jesus é para a gente ter uma compreensão diferente da vida, por isso ele diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. Segundo, quando Jesus chama, quando ele vem ter um encontro com alguém, é necessário, é imperativo que da parte do outro haja uma resposta ao encontro de Jesus. E neste caso, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eu gosto muito de pesquisa, isso não é estranho para as pessoas aqui da nossa comunidade. E eu sempre leio pesquisas, e o meu mundo é o mundo da religião. Então, se eu vou ler pesquisas sobre uma área, a minha primeira inclinação é ler pesquisas na área de antropologia, psicologia, de sociologia e do mundo da igreja. E eu achei muito interessante ver as tendências que os estudiosos estão atribuindo às igrejas. O que tem mudado nas igrejas? Olha o que as pesquisas apontam. As igrejas estão indo para uma modernidade que era inimaginável 30 anos atrás. Quem 30 anos atrás aqui, os mais da minha idade para cima, que se converteu naquela época, que imaginava ver nas igrejas o que a gente vê hoje?
Por exemplo, eles dizem, o uso da tecnologia é digno de qualquer outro setor social hoje. Igrejas com coisas sofisticadas, com aparelhos muito modernos, com câmeras de última geração, com transmissão ao vivo, onde uma pessoa do outro lado do planeta pode participar daquele encontro como se ele estivesse no local. Enfim, eles também apontaram para uma oferta de apoio, de ensino e de programas muito além das pregações dominicais. Quando eu me converti, 40 anos atrás, mais de 40, 41, que eu tinha 12 para 13 anos, estou ficando velho, hein? Nossa, a gente fala assim, 40 anos, mas a gente ia na igreja no domingo para o que a gente chamava de escola bíblica dominical e depois do culto, acabou. Tinha mais nada, era aquilo e pronto. Hoje a igreja tem programas para crianças, para jovens, igrejas têm propostas de ensino para grupos específicos. Nós já tivemos aqui na New Life Church grupos de apoio para dependentes de álcool, para pessoas, para mulheres que estavam sendo abusadas emocional e fisicamente em casa. Já tivemos aqui trabalho para ajudar adolescentes a pensarem que profissão eles vão galgar aí na história das suas vidas. Quer dizer, isso era inimaginável algumas décadas atrás. Com relação aos pastores, pastor tinha que saber a Bíblia, mais nada. Hoje, o pastor tem que ser midiático. Ele tem que entender de postagens, ele tem que entender de aplicativos que fazem com que a mídia seja divulgada, ele tem que entender de um nível de administração eclesiástica exigida de profissionais de altíssimo nível nas empresas. Tudo são tendências da igreja. Até aí, tudo ok. Mas o outro lado da pesquisa, veja o que aponta. Ao mesmo tempo, apontaram para um desbalanço enorme entre fé e prática. Ou seja, o que a gente diz crer não é mais o que é encarnado nas nossas vidas de segunda a sábado. As nossas decisões não são tomadas pelos valores e os conceitos de fé que nós temos. Não, são tomadas por influências externas, enfim. Então, as pesquisas estão mostrando o seguinte, cada vez mais cresce o desbalanço entre fé e prática. Eu contei aqui no primeiro culto, vou repartir com vocês. Uma vez eu conversei com uma pessoa que me disse assim, eu estava pregando num lugar e uma mensagem que tocava em assuntos parecidos, e essa pessoa disse assim para mim, pastor, você acredita que eu, por uma razão ou por outra, essa pessoa estava na sua terceira igreja. E ela disse assim para mim, a pessoa, eu tive que trocar até minha roupa de acordo com a igreja. Eu falei, como? Ela falou, bom, porque eu frequentava uma igreja que mulher não podia usar calça. Era só saia e saia comprida. E eu tinha pouca saia, tive que comprar muita saia para ir para a igreja. Aí depois de um tempo, por uma razão ou por outra, não vem ao caso, eu mudei para uma igreja que podia usar calça. Então o que aconteceu? Por causa das tantas saias, agora eu tinha pouca calça. Vou comprar calça. Aí eu fico pensando nas daqui, que já está com a calça rasgada, né? Se mudar vai ter que consertar tudo isso aí, enfim. Mas ela disse assim, não foi só a roupa, a forma de falar. Porque eu frequentava uma igreja que se eu cumprimentasse os outros com bom dia, boa tarde, eu era menos espiritual. Então eu tinha que usar a frase aceitável. Vocês estão compreendendo o que é que está acontecendo? Mas ao mesmo tempo, está tendo um hiato enorme entre a nossa fé e a nossa prática. Quem lida com comércio tem como baliza os conceitos do mercantilismo, mais nada, não da Bíblia. Quem lida com as dificuldades relacionais, também. As igrejas, olha a outra coisa que eles apontaram. Uma postura de servir a igreja como absoluto e não como veículo de serviço ao próximo. Isso aqui eu achei fantástico, porque tem a cara de tudo quanto é igreja que eu vou, inclusive dessa. Sabe como é que a pessoa pensa? Que ele veio na igreja domingo, que ele ajudou um departamento qualquer. Criança, música, cozinha. Aliás, gente, a gente de vez em quando tem que parar e bater palma para uma coisa que a gente não sabe o que é. Isso é intervalo aqui, ó. Vocês sabiam que todos os domingos tem um grupo de pessoas que ficam naquela cozinha desde cedo,
preparando coisas para todos os voluntários que trabalham, para as crianças, que é coisa digna assim da gente ficar quebrantado. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas, mas bem forte. Bem forte. Olha, é de honrar, porque são pessoas que não ganham um centavo, que geralmente vêm para o segundo culto sujos da cozinha. Alguns deles não querem sequer sentar perto da gente, às vezes ficam lá atrás, ficam na galeria, porque se sujaram para nos servir, para servir crianças. Eles fazem pães frescos. Que pão? Faz croissant, faz biscoito, fresco lá nos fornos. Fazem pão de queijo. Eu hoje comi pão de queijo que foi feito ali embaixo. Omelete, recheado para as pessoas aí, ó. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas olha o que a pesquisa mostra. Tem gente, e por isso eu fiz o elogio antes, porque não tem nada a ver, mas para vocês não entenderem. Tem gente que acha que o absoluto é servir a igreja. Então, se eu trabalhei no estacionamento, na recepção, no louvor, na cozinha, seja lá, nas crianças, pronto, eu fiz o meu papel no reino de Deus. A igreja não é o absoluto, queridos. A igreja não é o reino de Deus. Esta igreja aqui não é o reino de Deus. Esta igreja contém pessoas que foram alcançadas por Jesus, que com este alcançar de Jesus fazem parte da família de Deus, cujo projeto maior é a implantação na terra dos conceitos do reino. Mas o reino é muito além da gente. Então eu pergunto para você, e lá no seu trabalho? E na sua casa? Na sua empresa? Não, mas eu sirvo na igreja. Está errado. Existe um desconhecimento enorme dos princípios da fé cristã. As pessoas hoje não sabem mais por que crê no que crê. Ele crê naquele que é mais influente para persuadi-lo. Quanto mais ele está diante de um homem e de uma mulher que tem um poder de persuasão pelas palavras, ele crê naquilo. Ele não examina mais as escrituras. Ele não vai conferir para ver se é verdade. Ele não... Aliás, tem uma ignorância hoje com relação ao conhecimento da Bíblia, como nunca teve na história. E tudo isso é tão contrário. Uma outra característica que eles apontaram, uma busca de Deus que é de um egocentrismo enorme. As pessoas buscam a Deus para resolver os seus problemas, as suas faltas, as suas necessidades. É como se Deus se propusesse, deixa eu dizer assim, a ser um resolvedor dos nossos problemas, enquanto que a busca da igreja deveria, sim, nós temos as nossas lutas e temos que apresentá-las a Deus, mas a nossa busca deveria ser: Senhor, implanta o teu reino, porque ao implantar o teu reino, não somente nós, mas todas as pessoas vão usufruir da presença do Senhor. E onde há a presença de Deus, queridos, há ambiente de paz, de justiça, de igualdade, de equidade, de amor próximo, de respeito, de compreensão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então está havendo uma disparidade enorme entre... Agora deu problema aqui no meu negócio. Entre o que a palavra de Deus ensina e o que nós estamos vivendo. E aí, quando eu olho para isso, o que eu penso? O que nós vamos fazer diante disso? Como é que a gente pode dizer que está errado? Como é que a gente pode apontar para o caminho certo? Como é que nós podemos ser diferentes? Meu medo ao dizer ser diferentes é que a gente pensa no diferente só na maquiagem, só no que é externo. Não, então vamos fazer assim, porque... Não! Como é que a gente pode dar um norte? Como é que a gente pode apontar para o verdadeiro caminho? E aí, queridos, eu penso que a única maneira disso acontecer é se Jesus de Nazaré tiver um encontro com cada um de nós que estamos aqui nessa igreja. Não existe outro jeito. Pode ser um encontro que aconteça no coletivo, mas ele tem que ser um encontro individual. Jesus tem que falar com você. Ele tem que encontrar você, ele tem que te chamar pelo nome, ele tem que apertar onde dói na minha história de vida. Ele tem que pôr o dedo na ferida da sua. Podemos estar aqui 500 pessoas, não tem problema.
mas você tem que ouvir a voz dele chamando Manuel, chamando você. É a única possibilidade que eu vejo. Por quê? Agora vamos para o texto, para vocês entenderem. 2 princípios desse texto. Quando Jesus vem ao encontro de alguém, o que ele faz? Imagina comigo. Por que Jesus te converteu? Se é que você se converteu, né? Estou partindo do pressuposto, sabendo já que eu estou me enganando, que vocês são convertidos todos. Para que Jesus te encontrou? Para formar uma igreja? Para ter uma placa com o nome, seja qual for, e um grupo de gente que dominicalmente se desloca da sua residência para aquele local? Você já parou para pensar por que Jesus te converteu? Jesus não tinha proposta de iniciar um seminário. Ele não era um professor que ia ter uma classe. Jesus era um profeta itinerante chamando pessoas, pregando a mensagem do reino. Então, me ouça e deixa Jesus falar no seu coração. Quando Jesus vem ao nosso encontro, queridos, ele vem para nos convidar a uma compreensão diferente da vida. Você entendeu o que eu falei? Jesus vem ao nosso encontro para nos convidar para uma compreensão diferente da vida. Olha para o texto, versículo 15. O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Problema. O que é arrepender? Arrepender para a maioria de nós é ter um remorso de uma coisa que nós fizemos que não deveríamos ter feito, de uma palavra que falamos que não deveríamos ter falado, e que por causa disso criamos algum tipo de desafeto. Então nós ficamos como seres que aprenderam a conviver em sociedade, de alguma maneira entristecidos. Isso não é arrependimento. Não! Veja que o processo é duplo, de arrepender e de crer nas boas novas. Porque crer também não é dizer eu creio em Jesus, porque esse tipo de crença os demônios têm. Porque esse tipo de crença é apenas dar veracidade à existência. Isso não é crer. Crer em Jesus é relacional. Por isso que Jesus disse assim: sabe quem é meu irmão, minha irmã, filho? Estou parafraseando o texto. Jesus disse assim: é aquele que faz a vontade. Pronto. Crer, não é isso aí que a maioria de nós está imaginando. Então, o que é arrepender? Arrepender não é um sentimento. Gera sentimentos. Porque nós somos seres que temos emoções. E as nossas emoções são provocadas por diversas coisas. Quem tem aí uma música na sua história de vida, que você foi apaixonada, ouviu aquela música? Principalmente se você tiver levado um fora. Você ouve a música 10 anos depois. Vem até o cheiro no nariz. Vem ou não vem, gente? Vem uma memória olfativa. Você sente até o lugar que você estava. É uma sofrência, diz aqui, ó. É. Quem não tem isso? É difícil aqui. Só muda de endereço, lembra do que eu falei? Só muda de endereço. Então, o que é arrepender? Não é sentimento. Aliás, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, nós temos vários estudantes de teologia aqui. Arrepender é diferente. Arrepender é diante da vida, a gente ter percepções novas. Isso é arrepender. Arrepender é repensar a vida diante das mesmas situações. Vou explicar. Por que você reage da maneira que você reage a todas as circunstâncias da vida? Porque você não se arrependeu. Por que você não se arrependeu? Porque tudo que acontece é quando você faz essa coisa estranha, você diz assim: poxa, mas para que eu fui fazer? Oh, mas eu sou um traste, eu não presto. Está tudo certo, é isso aí mesmo. Mas pronto, daí você continua. Você não para pensar. Então aí vem o meu ensino para os estudantes de teologia aqui. O verbo que dá origem à palavra converter-se, na sua forma mais pura, ele quer dizer pôr-se a pensar.
Então vamos pegar as palavras de Jesus aqui e vamos repensar ela baseado nisso. Desse modo, então, as palavras de Jesus que eu acabei de citar no texto poderiam ser interpretadas assim, olha. Porque ele diz, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Então vamos pegar o arrependei-vos. Olhem para a vida e veja se vocês não precisam revisar, reajustar algo na sua maneira de pensar e de agir para que as boas novas se tornem mais conhecidas. Então o que Jesus vem nos chamar ao arrependimento é, Manuel, pare, pense sobre você, traga o seu coração para a luz, pare e pense no que é que te influencia a ser o que você é, o que é que te gerencia quando você faz o que faz, qual é a sua fonte de informação, o que é que te impulsiona, o que é que faz você ser quem você é. E ao fazer isso, sabe o que está acontecendo com o Manuel? Eu estou me convertendo a Jesus. Porque, gente, se vir em culto resolvesse os problemas das pessoas, meu Deus, quantos de vocês, de nós, que eu estou no mesmo pacote, que estamos aqui todo domingo, e teria coragem de dizer aqui nessa manhã, Deus tem que pôr a mão numa área da minha vida. Então nós talvez nos enganamos com o significado da conversão. E eu queria te desafiar nessa manhã a você repensar isso. Então, seguindo essa lógica, veja bem, se alguém está aqui e começa ouvindo essas palavras e o Espírito de Deus influenciar, e essa pessoa começa a repensar a sua vida à luz das Escrituras Sagradas, pode estar acontecendo conversão aqui nessa manhã que nós não estamos vendo. Pode corações estarem sendo moldados aqui pelo Espírito Santo de Deus para que eles pensem diferente e ao pensar diferente, ajam diferente. Porque você não pensa o que você pensa porque você faz o que você faz, mas você faz o que você faz porque você pensa como você pensa. Vocês entenderam? Então, se o Espírito de Deus vem e me leva a pensar, pode ser que eu vou considerar que eu estou errado, que as minhas atitudes não estão corretas, e não é de acordo com a proposta social, é de acordo com a palavra de Deus. Segundo conceito que eu acho que nós podemos tirar aqui desse texto, que Jesus, quando ele vem ter um encontro com alguém, ele vem nos convidar para a gente ter uma perspectiva diferente da vida, mas por que você acha que Jesus te converteu a ele? Aliás, deixa eu mudar um pouquinho a frase. E por favor, não me respondam, mas sejam sinceros com vocês. Você acha que a sua conversão serviu para alguma coisa? Além de colocar uma pessoa a mais no banco na igreja? Seja sincero com você. Ao se converter, sua mulher viu isso? Seu marido viu isso? Seus filhos? Seus amigos? Ao se converter, sua boca mudou? O linguão? Está entendendo? A sua moral, o conceito sobre pureza mudou? Então, o que Jesus vem fazer quando ele se encontra comigo e com você? Além de me oferecer, de me convidar para repensar a vida. Olha para o texto, versículo 17. E disse Jesus, sigam-me. Venham atrás de mim, literalmente é o que está falando isso. E eu vos farei pescadores de homens. Logo os chamou e eles o seguiram, no versículo 20. O que Jesus vem fazer? Ele vem buscar colaboradores. Como assim colaboradores? Depois que João Batista estava pregando arrependimento,
e ele foi preso e seria executado, Jesus começa a chamar pessoas para um projeto, gente. E é isso que me enche o coração. Qual é o projeto de Jesus? Mais uma igreja? Não. O projeto de Jesus, mais uma pessoa que seja colaborador dele na expansão do seu projeto. Qual é o projeto de Jesus? Que o reino de Deus seja experimentado pelas pessoas. Não, diz amém para mim que eu preciso de ouvir isso de você. O projeto de Jesus não é uma igreja. O projeto de Jesus são pessoas que, encontradas por ele, agora vivem em comunhão em um grupo chamado igreja, cuja ideologia e propósito não é o próprio reinozinho de cada um, é o reino daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de sermos anunciadores. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, 32 anos atrás, eu e a Ana, aqui em Boston tinha pelo menos 2 jornais. Tinha o Boston Globe e tinha o Boston Herald. Eu não sei quem é daquela época que se lembra. Sabe a palavra herald, o que significa? Anunciador. O herald era a pessoa que... Lembra daqueles filmes antigos que a gente via os menininhos jogando no jornal e falava assim, extra, extra, anunciando que tinha uma manchete, uma matéria? Aquele é o herald. É o que a Bíblia chama do atalaia. Uma palavra em desuso no nosso vocabulário. É aquilo que a Bíblia fala assim, daquele que grita, que anuncia. Então Jesus nos chama para implantar o reino dele. Nós somos colaboradores de Jesus. Aqueles homens tinham que deixar os seus barcos. Jesus não está mandando você largar a sua profissão. Mas ele está mandando você repaginar a sua vida. Aqueles homens de forma específica iriam segui-lo. Então Jesus disse para eles, larga isso aí, porque vocês vão continuar pescando, só que ao invés de tirarem das redes peixes, vocês vão tirar pessoas. E ele chama a mim e a você da mesma maneira. Por isso, queridos, que eu digo com respeito, mas com muita firmeza. Me ouça no que eu vou te dizer. Se a sua conversão foi só para botar uma pessoa sentada no banco de uma igreja, eu te digo olhando nos seus olhos, você não tem direito de dizer que você se converteu a Jesus de Nazaré. Não. Você se converteu a uma proposta ideológica que você gosta. Você se converteu a um grupo que você quer estar perto. Você se converteu a uma religião. Mas você não se converteu a Jesus de Nazaré. Porque a primeira coisa do parar para pensar quando Jesus entra na nossa vida é que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a proposta dele. E se for contrário às minhas, é a proposta dele. E o gosto, se for contrário ao meu, é o dele. Aí você pode dizer, pastor, eu não entendo muito bem esse negócio de reino de Deus e tal. Está complicado. Dá para você explicar? Demais. E eu queria te convidar, nós vamos terminar em 10 minutos, eu queria te convidar a deixar sua mente criar a seguinte imagem aí dentro dela. Você quer saber o que é o reino de Deus? Porque a Bíblia diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? É paz, é justiça, é amor, mas está vago ainda. Então tá, vou te explicar. Todos nós vivemos em ambientes distintos aqui, mas de uma certa forma nós temos muito em comum. Nós frequentamos uma igreja, uma comunidade, nós temos uma comunidade de fé. Vai guardando aí na sua cabeça, não se distrai agora não. Nós temos uma casa, uma família, alguns com mais, outros com menos, mas nós temos. Nós temos amigos, gente que a gente passa pela vida deles e gente que passa pela nossa vida. Nós trabalhamos. Alguns de nós temos empresas. Estamos numa posição de autoridade sobre outros. Outros estão debaixo da autoridade de alguém. Diversas as situações, mas muita coisa em comum. Conseguiu desenhar um quadro aí? Você que está aposentado. Diz, pastor, não estou em mais nada disso aí. Tá. Você está numa coisa chamada vida. Você está numa coisa chamada vida. Então agora, desenhou aí um quadro. Como é que é ele? Sinceramente. Ele é bom? Ele é bonito?
Tem gente chorando demais nele? Se você pintou o quadro da igreja, da sua comunidade de fé, seja ela New Life Church ou outra qualquer, é uma pintura bonita? Tem muitas manchas? Agora você quer saber o que é o reino de Deus? Deixa o mesmo quadro aí diante dos seus olhos, tá? Muda não. Como seria esse mesmo quadro aí se tudo que fosse feito nele estivesse debaixo de um princípio? O que Jesus quer que eu faça nesse lugar? Como é que seria o mesmo quadro? Como é que seria a sua família se você resolvesse, ao invés de deixar suas inclinações carnais, seus desejos, suas taras, suas atrações, suas seduções, te levarem para um ou outro caminho? Como é que seria se você dissesse o seguinte: Jesus é o Senhor da minha vida. Tudo isso que eu tenho é em segundo lugar. Como é que seria? Será que nós teríamos a mesma quantidade de divórcios? Será que nós teríamos a mesma quantidade de traições conjugais? Será que nós teríamos o mesmo nível de filhos e pais, marido e mulher, chorando as dores da destruição? Será? O mesmo quadro que você pintou, a mesma família, com uma diferença: debaixo dos princípios do reino de Deus. Agora, como é que será que seria a igreja que você pintou aí? No nosso caso aqui, a New Life Church. Você pintou um quadro, tinha muitas manchas, eu te perguntei. Como é que seria se todas as pessoas que frequentam essa comunidade pensassem assim: o que Jesus quer de mim nesse lugar? Como é que seriam as nossas igrejas, essa que você pintou, se as pessoas conseguissem enxergar que o outro é também filho de Deus, e não só a gente? O que aconteceria com as nossas fofocas? Eu creio que elas acabariam. O que aconteceria com as nossas briguinhas por poder? O que aconteceria com a nossa igreja se o quadro que você pintou trouxesse para ele os conceitos do reino? Nós teríamos fila de gente para servir os outros, ao invés de termos fila de gente com as mãos estendidas dizendo: o que é meu, o que eu tiro daqui, o que eu levo de proveito. Nós teríamos fila quando alguém dissesse assim: eu tenho necessidade. Nós teríamos fila de gente dizendo o seguinte: onde é que eu sirvo? Como é que eu sirvo? Como é que eu faço? Sabe de onde provém esse egocentrismo que faz a gente ficar olhando só para o nosso próprio umbigo e perguntando assim: é para mim, fazem para mim, me deem, cuidem de mim, sou eu que mereço? Sabe do que vem isso? Do fato de que a grande maioria das pessoas que frequentam a igreja não se converteram a Jesus de Nazaré. Por isso que quando a gente fala: vamos pôr dinheiro juntos, a maioria diz assim: já estão querendo me roubar. Porque você não converteu a Jesus de Nazaré. Os princípios não são do reino, os princípios ainda são seus. Então, isso aí, você quer saber o que é o reino? Pega a história da sua vida e põe Jesus nela. Você vai entender por que Jesus teve um encontro com você. Ele teve um encontro com você para transformar todo e qualquer ambiente, inclusive o ambiente do seu coração, no reino de Deus. O que Jesus diz? É chegado o reino de Deus. E aí, com a chegada do reino, ele vai se espalhando através dos colaboradores. Agora, me diga com sinceridade, sem responder: você pode dizer que você é um colaborador de Jesus de Nazaré? Na chamada dele para a expansão do reino? Porque eu vou dizer para você o que acontece. Tem muita gente que põe a conversão como algo pesado. Não, converter significa: eu não posso mais ouvir essa música, eu não posso mais ir naquela casa, eu não posso mais vestir essa roupa, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. A conversão parece que é um convite
a uma vida ascética, a uma reclusão da vida. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: conversão faz bem. Eu vou repetir para você: conversão faz bem. Porque conversão nada mais é, partindo do princípio de Jesus, de parar para pensar, de um homem, de uma mulher, que não tinham objetivos na vida a não ser a sua própria vida, e recebem um convite de Jesus para pensar que a sua vida pode ter um significado maior, pode ter um significado mais belo, pode ter um alcance mais profundo. Converter faz bem para a gente, porque é a passagem de uma vida sem significado para uma vida que agora pode transformar a vida de inúmeras pessoas ao nosso redor. Converter faz bem. E eu quero, nessa manhã, te convidar a converter a Jesus de Nazaré. Converter. Nós vamos orar e eu vou te convidar para converter. Só que veja o que eu quero fazer. Imagina se Jesus estivesse te olhando nos olhos agora. E você é o cara que estava na praia, lavando rede, para voltar a pescar. E Jesus dissesse assim para você: fulano, deixa tudo isso aí e vem me seguir. Deixa tudo isso aí o quê? Deixa essa pessoa sem uma interpretação da vida influenciada pelo Evangelho e vem me seguir para você ser uma nova pessoa. Como é que você responderia para Jesus? Alguns de vocês estão sentados ao lado da pessoa que você tem o maior problema. Como é que você vai responder? Alguns de vocês estão sentados ao lado de pessoas que você não deveria estar sequer sentado ao lado, no sentido de que tem alguma coisa pecaminosa acontecendo. Como é que você vai resolver isso? Só resolve quem se converte a Jesus. Porque quem se converte a uma igreja continua fazendo tudo do mesmo jeito, apenas indo a uma igreja, dando um dinheiro de vez em quando e achando que isso é arrependimento. Arrependimento é parar para pensar e, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, dizer: Senhor, está errado, precisa ser diferente. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos um pouquinho comigo. Senhor, em primeiro lugar eu quero te agradecer por essa manhã tão linda, tão maravilhosa. Nós podemos reunir aqui esse grupo de pessoas e parar para pensar um pouquinho no Evangelho, Senhor. Que privilégio para nós abrir a Bíblia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, que não nos abandona. Obrigado pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, porque dá para ser diferente ainda. Deus, mas eu quero pedir ao Senhor agora que haja pessoas se convertendo aqui nessa manhã. Que eles não levantem uma mão assim, Senhor, para mim poder ver, mas que eles no coração deles estejam levantando as duas para o Senhor, porque entenderam, mas não entenderam a palavra de um homem não, Senhor, entenderam a palavra do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão qualquer pregador fica falando, Senhor. Eles têm que ter ouvido a sua voz, é a voz do Senhor, mas que tenha gente aqui de manhã que tenha ouvido, Senhor, e esteja se convertendo agora. E nós vamos dar todo o louvor, toda a honra e toda a glória ao Senhor por isso. E que a gente fique sabendo, Senhor, não por uma postagem no Facebook, mas pela observação das vidas, que hoje teve conversão neste lugar. Espírito de Deus, chama, tem um encontro com as pessoas aqui nessa manhã. Senhor Jesus, o Senhor continua passando, não nas margens do lago da Galileia somente, mas o Senhor passa na nossa vida, Senhor. Aqui, em Framingham,
e que a estes que se converterem ao Senhor, haja júbilo e celebração, ó Deus, diante do rosto do Senhor nos céus. Porque a terra verá os princípios do reino através destes. Senhor, perdoa-nos, porque aqueles que se converteram a uma igreja estão atrapalhando o processo das pessoas verem Jesus e o reino dele. Porque continuam a viver da mesma maneira, pelos mesmos princípios, pelos mesmos valores. Mas dizem, eu sou convertido. Que o Senhor venha agora, ó Deus, de uma forma poderosa, que só o Senhor sabe fazer e pode fazer, porque é a desconstrução do coração humano enganado. Desconstrói, Senhor, e deixa essa pessoa perceber que não tem nada de ti nessa história, a não ser um nome que é invocado de vez em quando. Mas converte-nos ao Senhor. E assim, ó Deus, convertidos, a gente vai agora para a mesma vida, mas repensando o nosso papel nela, repensando a nossa participação, repensando os envolvimentos. Eu oro ao Senhor, ó Deus, para que o peito fique apertado, porque neste aperto nós vamos poder dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E aí o Senhor vem e traz alívio, não para uma consciência culposa. O alívio que o Senhor traz é um convite à mudança. À mudança, Senhor. Porque o propósito não é aliviar consciências, o propósito é transformar pessoas que às vezes com muita lágrima nos olhos vai tomar decisões porque são de acordo com o teu reino. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque só o nome de Jesus é poderoso para fazer todas estas coisas. Você pode dizer amém, querido? Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre essa comunidade e eu ministro uma bênção, que é a bênção do Senhor, ó Deus, para aqueles que te pertencem. Ela é uma bênção que ela é suficientemente capaz de abranger a todos. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, Senhor? Então, na verdade, essa bênção, ela é uma bênção daqueles que entenderam. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, inclusive de você mesmo. Ele te livre de você mesmo, e Ele te proteja de você mesmo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, inclusive da formatação que nós temos dado à nossa fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, inclusive no comportamento que nós temos tido como pessoas na sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, inclusive por pensarmos que viver com Ele é o que nós estamos fazendo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus. Mentes e corações transformados por um encontro com Jesus. Senhor querido, deixa-nos saber, deixa-nos perceber, deixa a sociedade ao nosso redor, deixa as famílias, deixa os amigos perceberem que hoje houve conversão aqui na New Life Church, Senhor. Nosso coração antecipadamente já se enche de alegria, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos,
por causa do grande poder do Senhor que opera nas nossas vidas. E é no nome de Jesus que eu oro. E se você recebe isso, querido, você diz amém? Faz um favor para mim, fica de pé um minuto. Não sei